Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui do plenário Rui Barbosa com a transmissão da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Pablo Muribeca. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os presentes, invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da Comissão de Ciências, Tecnologias, Minas e Energia. Leitura e apreciação das atas, a ata da 4ª sessão ordinária da Comissão de Ciências, Tecnologias, Minas e Energia. Dispenso a leitura da ata, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que envie os documentos aos senhores deputados membros deste colegiado. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo na próxima reunião. Expediente e correspondências recebidas, requerimento número 04/2023. Vou colocar já também a ordem do dia, aproveitar que a presença do nosso ilustre deputado e vice-presidente dessa comissão, deputado Danilo Baense, está presente. Prezados deputados, a parceria com a EDP, com a deliberação de servidores para atividade externa da comissão, a EDP, por meio de seu programa de eficiência energética e parceria com o Poder, realizará nas datas 22 a 24 de novembro e 1 de dezembro ações nos bairros Belvedere e Barcelona, Cidade Nova da Serra e Muribeca na Serra, e entre 27/11 a 1/12 em Laranja da Terra. A ação consiste em levar informação aos moradores, bem como realizar substituição de lâmpadas incandescentes e menos modernas e tecnológicas por LED, a fim de otimizar e aperfeiçoar o consumo de energia por meio do programa de eficiência energética, bem como implantação de tarifa rural para os que preencherem os requisitos. As ações são realizadas com a estrutura integral da EDP. Assim, por ser a área afim dessa comissão, requerer-se os nobres deputados a aprovação da presente parceria, de modo que esse presente possa enviar os servidores integrantes para atuar os dias e locais informados, dando suporte e concretizando as ações ali propostas, uma vez que comprovado o interesse público. Colocar em votação, deixar aqui a votação, vice-presidente desta comissão, deputado Danilo Baense. Voto pela aprovação, presidente. Aprovada nesta comissão, passa então a deliberação das seguintes atas. Proposições recebidas, não há nesse período. Proposições distribuindo aos senhores deputados relatores. Projeto de lei número 154/2023, em análise do mérito, autor o deputado Irine Lopes. O projeto de lei em questão foi autuado com o número do processo 3897/2023, foram os presentes autos, devolvidos a esta comissão pelo relator e deputado Tiago Hoffmann, na data 3 de setembro de 2023, com o seguinte despacho. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, ciente dos autos, devolve os autos e solicita a remessa dos autos à Procuradoria-Geral desta Casa, a fim da emissão de parecer do relator desta comissão pela aprovação do presente projeto de lei no âmbito desta comissão. De ordem dessa presidência, a Secretaria de Comissão encaminhou os autos para a Procuradoria. Proposições baixadas de pauta não houve no período, proposições sobre o Estado também não houve. Ordem do dia, o que ocorrer? Comissões. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, na reunião de hoje, dá continuidade ao ciclo de debates palestrados que está com o objetivo de disseminar conhecimento. Temos a honra de receber, nesta data, o senhor Iomar Cunha dos Santos, especialista Copim do Sistema FINDS, representando a FINDS Lab, e Ketno Lucas Santiago, especialista em educação, mestre em linguagem e saberes. Hoje, vem na qualidade de coordenador regional do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. Atento e atendo a gentilmente convite desta comissão, a fim de prestar informações sobre relevantes trabalhos sobre suas áreas de situação e demais informações que couberem no momento. O senhor Iomar vai discorrer sobre o tema Pesquisa e Inovação no Setor Industrial do Estado do Espírito Santo. E o senhor Ketno vai discorrer sobre o tema O Espírito Santo na Constituição de Cidades Inteligentes. Quero, desde já, agradecer suas presenças e convido a tomar assento comigo
aqui nessa mesa, o senhor Amado Santos e o senhor Quetino. Presidente, pela ordem, considerando que eu tenho um compromisso agora às 11h30, vou precisar de me ausentar. Desculpa aí vocês dois, mas eu tenho que sair para um outro compromisso. Vamos dando seguimento à nossa reunião. Vou passar a palavra agora para que possamos ouvir Quetino Lucas Santiago. Olá, agradeço a todas, agradeço a oportunidade da presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, agradecer também a todos os deputados, todos os presentes. No primeiro momento vou me apresentar, meu nome é Quetino Lucas Santiago, sou professor de História da rede municipal aqui de Vitória, historiador e mestre em Linguagens e Saberes, pela UFPA. E, na atualidade, coordenando o IBRACHIC. Então, apresento um pouco das ideias do IBRACHIC, no intuito de propagar a importância que tem, o significado que tem de acompanhamento de políticas públicas voltadas para cidades inteligentes. Então, uma excelente oportunidade de estar dialogando com a comissão e com a sociedade em relação a esse importante tema. Então, inicio falando um pouco sobre o futuro, que o futuro é das CICs. Quando a gente fala em CICs, a gente está apresentando um pouco das cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Então, esse é um conceito que foi construído, que foi constituído a partir do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, humanas e sustentáveis. Na atualidade, esse Instituto Brasileiro está sendo presidido pelo nosso presidente, André Gomide, que ele é filho do Márcio Porto, já foi presidente da CDV em Vitória e secretário de Desenvolvimento no Distrito Federal. Ele, em conjunto com os demais diretores do IBRACHIC, um deles, inclusive, é o Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação, desenvolveram um conceito que busca acompanhar as cidades exatamente no sentido de garantir que as tecnologias estejam mais voltadas para a sociedade. Então, a gente começa falando um pouco sobre esse conceito, de cidades inteligentes. Então, cidades inteligentes, na leitura da IBRACHIC, é uma cidade humana, inteligente, criativa, sustentável. É aquela que faz uma gestão integrada, integral, sistemática e transversal, de 5 camadas: as pessoas, os solos, os subsolos, os solos, a infraestrutura tecnológica
e as plataformas, né? Internet das coisas, inteligência artificial, ou seja, agregando todas essas tecnologias a serviço da sociedade. Então, ter isso como ideia inicial é um importante instrumento, principalmente pelas projeções que alguns organismos, principalmente a ONU, né, um organismo internacional, vem projetando para as cidades, né? Então, a projeção para 2050 é que as cidades cresçam 68,4%. Então, teremos grandes megacidades nessa projeção para 2050. E isso o que acarreta? Acarreta uma superpopulação nas cidades, né? Superpopulação nas cidades acarreta o quê? Acarreta problemas no trânsito, acarreta problemas no meio ambiente. Então, visualizar como esse crescimento pode ser planejado, pode ser organizado, se faz necessário na atualidade. Então, a ciência e a tecnologia podem contribuir para diminuir esses problemas que serão gerados por grandes populações nas cidades. E, nesse sentido, ter cidades que tenham instrumentos tecnológicos que consigam monitorar e atender bem a população, também se faz necessário ter cidades que tenham um crescimento sustentável, né? Que tenha uma sustentabilidade, inclusive no meio ambiente, né? Principalmente no meio ambiente. Então, um desenvolvimento sustentável que encontra a necessidade, que encontra essas necessidades atuais, sem compreender a habilidade de futuras gerações, né? É um pouco do documento que foi construído pela ONU em 1987. Não só isso, né? É importante citar também o 11º ponto, né, que é dos objetivos do milênio. Um dos objetivos do milênio é ter cidades sustentáveis, né, e comunidades sustentáveis. Então, mais um motivo para se concentrar na sustentabilidade das cidades. E existem vários rankings que identificam e apontam quais são cidades que são inteligentes ou não, cidades que conseguem dialogar com a tecnologia e fazer com que essa tecnologia atenda bem a população, né? Então, existem vários rankings, né? Um dos rankings, eu cito aqui, da revista Via Revista, né? Está no próximo slide, que aponta aí 10 cidades no Brasil que são consideradas cidades inteligentes. Então, coloca aqui na primeira posição São Paulo, na segunda posição o Rio de Janeiro. Vitória é apontada como uma das cidades, está na 6ª posição aqui na revista. Existem outros rankings que apontam cidades inteligentes. Existe até ranking que Vitória está melhor colocada. Aliás, há de se dizer que tem ranking que aponta que Vitória é a primeira, né? E é isso. Então, foram 700 municípios listados, né, analisados, com base em 11 setores, né? O setor da mobilidade, do urbanismo, do meio ambiente, da energia, da tecnologia, da inovação, saúde, segurança, educação. Então, são alguns critérios que elencam, apontam quais cidades que têm
o melhor índice de monitoramento desses dados, da análise dos dados e de que forma com que esses dados se transformam em serviço para a população. E aí eu cito aqui 3 exemplos, né, que é o exemplo da cidade de Vitória, a cidade de Recife e a cidade de São Luís. No slide, aponta um pouco dos serviços que essas cidades apresentam para a população que tem recurso tecnológico envolvido. Na cidade de Vitória, é o perfil de cidade ativa, né, do IPTU, a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária utiliza de recursos tecnológicos para poder fazer o mapeamento, para poder fazer o trabalho de legalização dessas terras, entre outros serviços. Mas o que me chama mais atenção em Vitória, e é importante destacar, estava até citando com o nosso amigo Flávio Serri, né, que em Vitória tem um serviço chamado 160, que é o serviço de atendimento à população. Né? Esse serviço, você pode ligar para esse serviço, ele registra a informação de uma denúncia, você pode solicitar um serviço também. Né? Esse registro de informação se transforma em um processo administrativo, esse processo administrativo vai para uma secretaria, essa secretaria atende a população ou não. Né? Se atende ou não, faz a devolutiva para o cidadão, informando se vai atender o serviço ou não, né? Se é possível atender o serviço ou não. Então, isso é um serviço extremamente significativo para a sociedade. Né? Você pode solicitar um asfaltamento na sua rua, colocar um corrimão numa passagem, ou seja, e a população, às vezes, nem sabe desse serviço. Um serviço tão significativo. Você pode fazer tudo isso através da internet. Né? Talvez fosse o caso, né, isso aí principalmente voltado para a população mais carente, e tendo esse período de pandemia que nós passamos como um período bem significativo, onde a gente tem que realmente repensar a nossa sociedade, pensar de que forma? Pensar de que forma que a tecnologia pode atender a população. Porque nesse período de Covid, a população, tudo que ela tinha que fazer, ela tinha que acessar a internet. Para fazer um atendimento, para receber a vacina, você tinha que acessar a internet. E para as pessoas carentes, para as pessoas que não têm acesso à internet, né? Para as pessoas, para a população da periferia, para a população dos bairros mais carentes, mais periféricos, do morro. Né? Então, essas pessoas, pouco acesso à internet, pouco acesso aos serviços da cidade. Então, há de se pensar na popularização da internet. Penso eu que esse debate deva ser um debate significativo para o próximo ano, né? Que é um ano onde tende-se a se olhar mais para os municípios, dado que é um período eleitoral. Né? Então, o conceito de cidades inteligentes, já citei aqui mas existem outros, né, são cidades smart cities, intelligent city, digital city, né, conforme dados aí, principalmente do mestre Benítez. Né, e cito aí, para finalizar, algumas cidades que são consideradas cidades inteligentes, que é da Coreia do Sul, Masdar, né, dos Emirados Árabes, entre outros. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação falando da importância que tem da inclusão digital, principalmente voltadas para a população carente e para a população carente. E aqui no Espírito Santo, né, a importância que tem de constituir uma rede de cidades inteligentes e inovadoras com o objetivo de monitorar esse funcionamento tecnológico, né, principalmente ligando o poder público e o poder
privado. Não só isso, né, mas também as universidades, as instituições que promovem, que são produtoras de conhecimento. Então, era um pouco disso que eu queria trazer para a comissão, no intuito de iniciar e abrir o debate. E agradeço mais uma vez a oportunidade do deputado, né, de estar abrindo as portas aí para que entidades como a nossa, né, a Ibrachic, possa fazer esse tipo de apresentação. Agradeço, viu? Eu que agradeço. Parabéns pela palavra, pela fala. É também uma intenção nossa aqui, não só quanto presidente também desta comissão, mas falo também pelos outros deputados, de que o Brasil, o Estado do Espírito Santo, possa ter cada vez mais cidades inteligentes para promover ações com política pública com mais eficácia. Passar a palavra agora para Iomar Cunha. Vou ficar de pé, tá? Bom dia a todos. Mais uma vez, até replicando as palavras do meu amigo, agradecer o espaço, né, a oportunidade. E os dois temas, eu reparei, estão muito casados, né, porque eu vim falar especificamente de todo esse movimento de inovação que está acontecendo no Espírito Santo, né, e nós, da Federação das Indústrias, temos, entre aspas, muita culpa nisso, que a gente tem estimulado bastante, tem criado até outros movimentos que depois, se vocês acharem interessante, seria muito bacana eles também virem dar o depoimento, né? Meu nome é Iomar Cunha, eu sou especialista em inovação lá pela Federação, também trabalho, sou coordenador do nosso Conselho de Política Industrial, já fui gerente da área de inovação e outras áreas por muito tempo. Hoje eu ajudo o time do FindesLab, que é nosso laboratório de inovação, a captar empresas que têm interesse em participar desse grande movimento. Pode passar? Então, o que é o FindesLab? O FindesLab é uma parceria entre a Federação das Indústrias e o Senai. Então, nós construímos um hub de inovação. Hub de inovação é aquele espaço em que conecta quem tem um problema e quem consegue resolver com inovação. E é isso que a gente faz lá, pode passar, desde 2019, quando a gente inaugurou. Bem, a gente já inaugurou com projetos, e aqui são alguns dos grandes números que nós temos, né? Por ser da indústria, por ser do Senai, a gente também tem um espaço para prototipar. O que é prototipagem? É a gente errar rápido e barato no projeto que a gente tem. Então, todos os projetos lá, eles primeiros precisam de protótipos para ver se eles podem avançar. Nós já chegamos a mais de 6.000 protótipos para cada projeto. Nós também, na área de inovação, já capacitamos mais de 3.000 pessoas, mais de 60 startups, né, eu vou entrar nesse detalhe depois, já foram aceleradas lá no FindesLab. Nós já fizemos inúmeras maratonas de inovação, que eu vou explicar. Esses números são números de julho, a gente já movimentou mais de 30 milhões entre recursos de grande empresa, entre recursos da federação e recursos com startups e AFAPs. De cada empreendedor que chega lá apenas com uma ideia, a gente já analisou mais de 1.500 ideias, que muitas delas se transformaram em projetos de inovação. Nós realizamos praticamente 500 conexões. O que é uma conexão? Você chega com uma necessidade lá, ou você quer conhecer algum agente de inovação, a gente te coloca junto a ele. Tá? E também, talvez esse seja o nosso maior número, né? A gente já realizou, a gente já está em 120 projetos de inovação. O que é o projeto de inovação? É aquela ideia de uma empresa, tá? Que ela lança no mercado e consegue um recurso para realizar esse projeto, e o projeto vai para o mercado, ou seja, se transforma em realidade. A gente já conseguiu 115 projetos nesse número. Pode passar? E o mais legal, né, a gente já recebeu reconhecimento por isso. Nós somos bicampeão no prêmio da Arcelor, que identifica o melhor ambiente de inovação no Estado. Nós ganhamos em 2 períodos. E, nacionalmente, nós somos o 5º ambiente de inovação do Brasil e ganhamos lá também como o primeiro do Espírito Santo.
Então, isso mostra, né, que o nosso trabalho está no caminho certo. Pode passar. E qual foi a nossa experiência? Nós somos novinhos, né? Nós inauguramos em 2019, mas desde 2018 a gente trabalha com inovação aberta, vou explicar a vocês, e já fizemos mais de 15 programas de inovação aberta. Então, conseguimos ter uma experiência com isso. Aqui temos exemplo de algumas empresas que trabalham com a gente. O que é inovação aberta? Uma empresa tem um desafio, tá? Lá, que pode ser um desafio tecnológico ou não, pode ser no chão da fábrica, pode ser para negócio. Então, ela leva esse desafio para o FINDESLAB e a gente lança para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, startups e empresas inovadoras que consigam resolver esse problema. Então, a gente recebe essas propostas, escolhe a melhor e essa startup fica ali 1 ano com a gente, junto com essas empresas, resolvendo esse problema. Então, faz parte daqueles números grandes. E o mais bacana, né? Isso é cercado de bolsistas, né? A gente tem uma relação muito boa com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação, a FAPES, do Governo do Estado. Então, mais de 200 bolsistas já passaram por lá, e a maioria são absorvidos por essas empresas, que termina o programa de inovação, as empresas praticamente absorvem todas esses talentos. E mais do que isso, né, é a chance de uma startup, de uma pequena empresa, se relacionar com uma grande empresa. É muito difícil você fornecer para uma grande empresa. Então, a gente também faz essa ponte com a pequena empresa. Pode passar? Aqui algumas das startups que foram aceleradas e têm negócios com essas grandes empresas. Eu confesso que o número é bem maior, mas essas são as que mais receberam assim, impacto no negócio. Pode passar. E agora, para sair da teoria, né, rapidamente alguns exemplos. Por exemplo, a EDP e a Robotitech. Né, o que aconteceu? A EDP ela abrange mais ou menos 85% do nosso território com fornecimento de energia. E esse território, a malha, né, de fios e tudo mais, muitas vezes nas regiões mais remotas, fica coberta por florestas mesmo. Né? Porque ou é em área de fazenda ou é em área que não tem muita população. Como se fazer a manutenção de todo esse parque? Né? Como é que a gente vai saber se ele está funcionando, se está com problema, se tem algum acidente? E muitas dessas regiões têm difícil acesso. Então, toda a equipe da EDP tem muito trabalho para chegar até lá. Jogando esse problema, essa startup desenvolveu uma tecnologia por satélite, né, com as características que a EDP tem. Aí ela consegue mapear via satélite e também por calor identificar os fios, né, toda a rede que esteja bem ou não. E isso para a EDP foi sensacional. É claro que eu estou falando resumidamente sobre o projeto, né, mas mostra que como é interessante, às vezes, você trazer alguém de fora com essa tecnologia de cidades inteligentes, né, que pode ajudar muito a empresa. E a empresa, uma vez mexendo com isso, o que acontece? Ela não vai para outro caminho mais. Então, é uma tecnologia que tem que ser aprimorada e a gente precisa de mais talentos nisso. Isso é muito importante porque trouxe para nós uma startup capixaba. Vamos para outro exemplo? Será que travou? Tá, o outro, esse é muito legal também. O que acontece? A Shell, né, essa multinacional de petróleo, ela tem várias plataformas. Né? E nessas plataformas em alto mar, que são imensas, o que acontece? Tem zonas em que tem muita periculosidade. Né? E onde é que está o meu trabalhador? Será que ele está no lugar certo? Será que tem algum lugar que está com perigo de explosão, etc. E outra coisa, ele está bem de saúde, ele está com sono, ele está passando bem? Então, foi uma necessidade da Shell cuidar dos seus empregados. Aí, essa startup capixaba, que nasceu ali na Tec Vitória, tá? É a nossa maior incubadora de empresa aqui do estado, ela desenvolveu uma pulseira que mede
tanto o pulso, corrente, coração, estado de atenção da pessoa. Então você sabe se ela está com sono. E mais do que isso, é um super GPS. Aí a Shell pôde identificar em que ponto da plataforma está cada um dos seus empregados. Isso é muito importante. E serviu para outras coisas. A Vale, a Petrobras já contratou. A Vale, né, para os caminhões, né, se as pessoas... A Águia Branca, se alguém está dirigindo com sono. Ou seja, essa startup já está alcançando o mundo. Claro que eu estou falando tudo no resumo, tá, pessoal? Até para a gente... eu posso ficar aberto a perguntas depois. Pode passar para o próximo? Essa é bem legal também. A Fortilev, quem não conhece a Fortilev, né, que tem 81% do mercado de caixas d'água, aquela caixa d'água azul, ela tem 81% do mercado de caixa d'água no Brasil. E tem o quê? Tem 5 mil representantes no Brasil, quase o número dos nossos municípios. E como é que ela controla esses representantes? Será que a caixa d'água da Fortilev está bem acondicionada, né, na empresa desse fornecedor? Será que ele está tratando bem o cliente? Aí ele trouxe esse problema. Eu quero entender, eu quero saber como é que estão os meus parceiros. Aí a ideia da startup, uma startup mineira, foi de criar um marketplace, né, um grande site, onde todos os fornecedores poderiam ter a sua lojinha ali. E a Fortilev bancando tudo. O que ela conseguiu com isso? Saber todo o movimento dessas empresas, toda a venda, todo o relacionamento. E o grupo Fortilev teve um acréscimo de 25% no seu faturamento com essa novidade. E essa empresa mineira abriu um CNPJ aqui. Lá eles tinham 15 empregados, hoje eles estão com 210 e acabou sendo comprada pela Fortilev também. Esse é um belo exemplo. Pode passar. Um outro exemplo também, esse tem tudo a ver com o que o nosso amigo estava falando. A Lume Robotics, né, que nasceu dentro da UFS, ela já fornece para a Águia Branca, para Mercedes-Benz, carros autônomos, completamente sem motorista. Elas já passeiam em toda a UFS e passeia já nos pátios da Vale e da Águia Branca. São carros autônomos nossos, capixabas, tá? Que estão no nível da Tesla. Impressionante. Tem um indicador mundial, a gente está no mesmo nível. Então, tem muita coisa acontecendo, eles estão ganhando contratos internacionais fantásticos com isso. E esse desafio, a Vale lançou em 2019, e esses alunos, ex-alunos da UFS, trouxeram isso e hoje fornecem para o Brasil e para o mundo. Pode passar? Bem, de exemplos eu passei, né? Agora, outro produto que nós temos, além do programa Inovação Aberta, são as maratonas de inovação. Ou seja, grandes empresas ou não, podem encomendar para a gente que eles querem estimular os empregados a mexerem com inovação. Então, a gente faz desafios internos em que... E nós tivemos belíssimos exemplos. Pode passar, esse aí é o da Vale. Esse aqui é o da Cezan. Pode passar. Esse aqui é o da Suzano, muito bacana também. Tá. Agora, a gente está rompendo a fronteira do Brasil. Nós organizamos um programa em que nós estamos levando 10 das nossas maiores startups, que a gente chama de Inditex, né? Inditex são as startups especialistas na indústria. Então, nós levamos elas para a Alemanha, que fizeram negócios com startups alemãs e conheceram lá 8 grandes empresas alemãs. Pode passar? Foi um programa de quase 15 dias e já está gerando muito negócio, né? Gerou mais de 9 milhões entre elas e 14 milhões com grandes empresas. Então, as nossas startups também estão se internacionalizando. Pode passar? Bem, agora eu vou falar rapidamente de um grande movimento que está tendo no Espírito Santo, que começou perto da inauguração do FindesLab, que é a mobilização capixaba pela inovação. Pode passar? O que é isso? A partir de 2017, 2018, nós descobrimos que estava tendo muitas ações de inovação no Espírito Santo.
muitos eventos, muitos projetos, muito recurso, mas tudo muito solto, né? Então, repetir evento, tinha uma série de ações em que um grupo se reuniu e falou, vamos alinhar isso para a gente dar mais força. Então, surgiu a MCI. Pode passar? Então, a principal missão da MCI foi apoiar e direcionar programas e projetos desenvolvidos pelo nosso ecossistema que contribuíssem nas metas para tornar o Espírito Santo destaque e inovação no Brasil e no mundo. Hoje nós somos 9º colocado no Brasil em inovação, tá? Já fomos 24º e a nossa grande meta é chegar em 3º até 2030. Pode passar? Pode passar também. Aqui tem um histórico. Eu vou deixar essa apresentação, tá? Pode passar rápido. Eu não vou entrar em cada detalhe, não. Tem todo o histórico da MCI, quem tiver interesse. Pode passar. Quem faz parte da MCI? Apesar de ser aberto, né, para todo o ecossistema, a gente dividiu em 4 grandes setores. O setor produtivo, em que 5 grandes corporates participam, principalmente injetando recurso para que os projetos aconteçam. Tem algumas instituições, a própria FINDES, o SEBRAE, o Espírito Santo em Ação, Tec Vitória, o Vale da Muqueca e o SINCADES. Tem o governo, a partir de algumas secretarias, né, e também a FAPES e o BANDES, por causa dos recursos, e tem a academia, com a nossa Universidade Federal, o Instituto Federal, a Universidade Vila Velha, o Sindicato das Escolas Particulares, FAESA e Multivix. Pode passar? E quais são as nossas grandes metas, né? Primeiro, como eu já comentei com você, está entre os 5 estados mais inovadores do Brasil até 2030. Ter 1.000 startups até 2030. Hoje o nosso número varia, né? Cada dia muda. Hoje está em 250, mais ou menos. Então, é um grande desafio nosso aí. E também que 20% de todas as nossas maiores empresas estejam voltados para a inovação. Hoje é 5%. Pode passar? Então, eu não trouxe aqui para você alguns números de quanto de recurso a gente já usou na MCI para ajudar a inovação. A gente está mais ou menos em 70 milhões. Mas aí eu recomendo que, como esse recurso e a gestão dele é com a FAPES, que a FAPES seja convidada para mostrar a vocês esses 60 projetos em que nós apoiamos, né? São projetos que mexem muito com aquilo que eu mostrei para vocês e que tem todo um apoio para outros tipos de demandas. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Estou aberto ao questionamento e agradecer demais o espaço. Obrigado. Em seguida, agradeço mais uma vez a presença e participação a convite desta comissão. Certo que foi um momento importante de contribuição para um debate que merecemos contribuir a sentido de fomentar ações de desenvolvimento para o nosso Estado do Espírito Santo. Agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Ciências, Tecnologias, Minas e Energia, ao presidente da ARES, à diretoria das comissões permanentes, aos servidores da engenharia, tecnologia e repórteres da TV ARES, e toda a sonorização, aos taquígrafos, procuradores e consultores, bem como todos aqueles que acompanharam os trabalhos e principalmente aos colegas deputados. Reitero que esta comissão vem debatendo importantes temas conforme nossa programação deliberada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido os pares para a próxima reunião, que será ordinária no dia 20 de novembro de 2023, às 11 horas, nesse plenário. Está encerrada esta reunião. Termina aqui a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Mais informações daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Obrigada pela companhia. Continue acompanhando a nossa programação TV ALES mais perto de você.